Que saudade da torcida vascaína no estádio, hein? Que saudade de estar no meio dessa galera, pulando, vibrando e acompanhando o Vascão. E comecei o vídeo hoje com a torcida feliz, porque, meu amigo, hoje só notícia boa. Só notícia boa aqui no nosso Gigante da Colina. A semana tá começando muito boa, né? Para o torcedor do Vasco. Uma sequência aí de boas notícias, a negociação do Tales, a ida do Henrique para o Lyon. Hoje teve também essas duas boas novidades, né, que você vai conferir nesse vídeo. A gente vai falar sobre isso, a situação do Carlinhos, a situação também de salário. Salário é uma obrigação, não tem que virar notícia, né, mas por enquanto ainda vira notícia até a gente se acostumar, né, com isso, do Vasco realmente pagar as coisas em dia. Enfim, muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta deixa o seu like, que é muito importante. E também se inscreva aqui no canal, meu amigo, e pode ficar tranquilo que aqui vai ser só notícia boa nesse vídeo. Pode ficar tranquilo e a vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos começar falando sobre Carlinhos, que está de saída do Vasco da Gama. Carlinhos será dispensado, mas o termo utilizado ali é de que Vasco e Carlinhos chegaram num acordo para rescisão do jogador. A notícia que saiu hoje é que Carlinhos irá rescindir com o Vasco da Gama ainda nessa semana. O jogador está em São Paulo e foi avisado para nem retornar ao Rio de Janeiro. Não precisa se reapresentar com os companheiros não, porque não será mais utilizado pelo Gigante da Colina. Essa rescisão com o Carlinhos vai gerar uma economia ao Vasco da Gama de mais de 3 milhões de reais, já que o Carlinhos tinha contrato com o Vasco até o ano que vem. Então já existe um acordo verbal entre Vasco e Carlinhos. O meio-campo não vai mais vestir a camisa do Gigante da Colina e essa saída, né, do Carlinhos já vinha sendo aí negociada há algumas semanas e foi praticamente sacramentada no dia de hoje. O Carlinhos não vinha, né, sendo utilizado pelo professor Marcelo Cabo. O Cabo já tinha até dito ali, já testamos muitos jogadores, já dei oportunidades para o Carlinhos, já observei o Carlinhos, agora quero observar outros jogadores, dando indício ali realmente que a passagem do Carlinhos em São Januário estava chegando ao fim. Então já existe esse acordo verbal entre Vasco e Carlinhos para rescisão de contrato com o jogador e falta apenas realmente a assinatura dessa rescisão para Carlinhos oficialmente não ser mais jogador do Vasco da Gama. O Vasco tem pendências financeiras com o Carlinhos, né? O Carlinhos tem contrato com o Vasco tem pendências com o jogador e vai acertar essas pendências com Carlinhos de forma parcelada. Carlinhos, que tem 26 anos e deixa o Vasco com 2 gols marcados. Um no Brasileirão do ano passado contra o Santos e nessa temporada ele marcou um gol contra o Botafogo no Campeonato Carioca. Ele tinha contrato até dezembro de 2022, dezembro do ano que vem, e havia chegado ao Vasco em agosto do ano passado. Como eu disse, essa rescisão com o Carlinhos vai gerar uma economia de 3 milhões e meio de reais aos cofres do Vasco e eu acho que indica também essa saída do Carlinhos que o novo meia deve chegar, né, para a sequência da temporada, porque o Carlinhos era praticamente a única opção de meio campo reserva que o Vasco tinha, já não vinha sendo utilizado e agora uma rescisão com o jogador, isso abre espaço, né, abre espaço na folha salarial e abre espaço também no elenco para a chegada de mais um meia. Acredito que nas próximas semanas o Vasco deve anunciar aí um novo meia também, já que a gente tem só o Marquinhos Gabriel praticamente para a posição. Então a informação é essa: Carlinhos não vestirá mais a camisa do Vasco da Gama, rescisão muito bem encaminhada com o atleta. Bom, e uma rescisão que foi anunciada hoje de forma oficial é a do lateral Henrique. Ao que tudo indica, Henrique realmente vai ser jogador do Lyon da França, né? Informação que a gente trouxe aqui ontem, informação que surgiu ontem, né? O interesse do Lyon no lateral Henrique, só faltava ali realmente os exames médicos, então a tendência é que o Lyon realmente assine com o jogador. O Henrique agora está livre, não tem mais contrato com o Vasco. O Vasco anunciou de forma oficial na sua rede social a rescisão do contrato com o Henrique, até agradeceu o Henrique pelos serviços prestados, né? Jogador cria da base do Vasco, só jogou no Vasco a carreira toda, e vou ler aqui
a nota publicada no site oficial do Vasco da Gama informando a rescisão do lateral esquerdo Henrique. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que o atleta Henrique não é mais jogador do clube. O departamento de futebol e o lateral esquerdo chegaram a um acordo na tarde desta terça-feira, acertando a rescisão do contrato que terminaria no próximo dia 2 de agosto. Descoberto pelo Gigante da Colina em 2005, Henrique se formou na base Cruz-Maltina e foi promovido aos profissionais em 2013. Em 8 temporadas pela equipe profissional, o lateral disputou 192 partidas, deu 11 assistências, marcou 1 gol e conquistou 5 títulos, incluindo os estaduais de 2015 e 2016. Henrique se despede de São Januário como o segundo jogador oriundo da base do clube que mais entrou em campo no século XXI, ficando atrás apenas de Moraes, com 193 partidas. Ciente de toda a sua entrega, empenho e comprometimento, o Vasco da Gama agradece Henrique por ter honrado a camisa Cruz-Maltina durante 16 anos e o deseja boa sorte no prosseguimento de sua carreira. Boa sorte, cria! Foi aí a nota oficial publicada pelo Vasco confirmando a rescisão de contrato do Henrique, que deve ser jogador do Olympique de Lyon na próxima temporada europeia. Boa sorte para o Henrique, como o próprio Vasco disse aqui, um jogador que sempre honrou a camisa do Vasco. Pode não ter correspondido muito bem dentro de campo em algumas ocasiões, mas sempre respeitou muito o clube, sempre foi muito criticado pelo torcedor, nunca respondeu ao torcedor, nunca faltou com respeito à torcida do Vasco, nunca faltou com respeito ao clube, então merece sim todo o carinho, né, todo o respeito, eu acho que a palavra é essa, todo o respeito do torcedor do Vasco, e eu como vascaíno vou torcer para que o Henrique consiga lá no Lyon fazer uma bela carreira e quem sabe aí deslanchar depois fazendo a sua carreira aí no futebol europeu. Boa sorte, Henrique, obrigado pelo comprometimento com o Vasco da Gama e boa sorte na sua carreira. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos falar sobre salário. O Vasco pagou mais uma folha de salário para os seus funcionários e agora o Vasco está com salário em dia com os seus funcionários. Melhor do que isso, o Vasco pagou adiantado. A gente está acostumado a falar que o Vasco pagou salário atrasado. Não, dessa vez o Vasco pagou salário adiantado para os seus funcionários, já que o vencimento no Vasco é no dia 20, né? E hoje é dia 18. O Vasco pagou aí com 2 dias de antecedência os salários para os seus funcionários. Então, 6 dias depois de acertar as folhas de fevereiro e março, o Vasco pagou aos funcionários o salário de abril nessa terça-feira. Dessa forma, o clube está em dia com os colaboradores. Há uma expectativa de que os atletas também recebam os salários nessa semana. Com os atletas, o Vasco ainda tem alguma pendência, mais com os funcionários, né? Funcionários do clube, o quadro de funcionalismo, salários em dia, notícia muito bacana e como eu disse, espero que um dia isso não vire notícia, né? Que a gente trate com naturalidade. O Vasco pagou salário, é isso aí, não é notícia, é uma coisa comum, pagou salário em dia. Por enquanto, ainda é notícia, mas a gente fica feliz aí de saber que os funcionários do Vasco receberam em dia. O Vasco tem algumas coisas ainda para acertar, tem aquela questão ali do ato trabalhista, tem aquela questão dos funcionários que foram demitidos, a justiça mandou voltar, uma coisa que é uma situação bem chata, né, que a gente torce aqui para que o Vasco resolva também de uma forma que seja boa para esses funcionários e boa também para o clube. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, comente aí, deixa a sua opinião. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!